plenário da Câmara aprovou o texto principal do projeto que prevê que assassinos de policiais terão que cumprir toda a pena em regime fechado, sem direito à progressão. Quem tem as informações é a repórter Dini Moraes, que fala ao vivo do Salão Verde. Olá, Dini, boa noite. Acabou agora há pouco a sessão do Congresso, né, Dini? Vamos falar primeiro da sessão da Câmara, dessa votação aí que os deputados fizeram mais cedo. Esse projeto sobre que faz parte desse pacote de segurança pública, a votação não foi concluída hoje, né? Explica pra gente por quê. Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. É isso mesmo que você falou, Jaciene. Esse projeto ele chegou a ser colocado em pauta, foi o único da pauta de 6 projetos que estavam aí para serem votados hoje pelo plenário da Câmara. Essas propostas, essas que fazem parte desse pacote de segurança pública, né, prometido para essa semana. No entanto, ele não terminou de ser votado por causa da sessão do Congresso Nacional que precisava começar, né? Então, acabou que 2 destaques, ou seja, 2 pedidos de mudanças no texto principal ficaram para ser apreciados amanhã. A gente pode ver agora como é que foi o início das discussões hoje a respeito desse pacote de segurança pública. Antes de se decidir por onde começar as votações, houve confronto no plenário. Defende bandido sim, ô deputado. Do que eles dizem defender. Isso vai levar a mais mortes contra o policial militar em todo momento. E vocês têm que parar com isso. Você vive de propaganda disso. Você não vem agredir o pessoal, não. Eu não lhe dou moral para isso. Cala a boca. O presidente Rodrigo Maia precisou intervir. O deputado Marcelo, eu estou retirando essa parte, só para você ouvir, Zé, é importante. Falou que o PSOL defendia bandido. A gente pode discordar da posição do PSOL, mas é que todos aqui estão defendendo o seu ponto de vista. Depois o Ivan Valente também falou algumas palavras que eu acho que também não colaboram. Então eu estou retirando a palavra imbecil, algumas que Vossa Excelência usou que também acho que estão erradas, e retiro a palavra que o PSOL defende bandido, que eu acho que isso não agrega ao nosso debate. A origem do desentendimento foi uma discussão sobre os autos de resistência, um instrumento legal usado para justificar casos de pessoas em situação suspeita que acabam mortas durante confronto com policiais. Que é algo originário lá no regime militar, na ditadura, e que foi se perpetuando. A impunidade, quer dizer, o sujeito chega, teve enfrentamento, se mata, e não precisa se investigar mais nada. 487 policiais já foram assassinados. Nós precisamos dar uma resposta urgente com esse projeto de lei. Foi colocado em votação o projeto que prevê o fim da progressão de pena para quem mata policiais ou agentes de segurança do Estado. Isso significa que precisarão cumprir toda a pena em regime fechado. Nem a repressão, nem a prevenção estão sendo capazes de fazer com que o crime organizado tenha medo que o Estado possa aplicar a lei de uma forma efetiva. Nós consideramos que esse projeto não tem efetividade no combate à violência, aumenta o encarceramento e, do nosso ponto de vista, é inconstitucional. A proposta foi aprovada. Então, o texto principal dessa proposta foi aprovado e também foi aprovada uma mudança, aí incluindo o aumento de tempo de cumprimento de pena para a progressão de regime para os condenados por crime hediondo, e aí para todos os tipos de crime hediondo e também para os condenados por tortura, tráfico e terrorismo. Hoje é preciso que cumpram 40% da pena para que consigam, se for ré primário, né, para que consiga progressão de pena. Essa mudança altera, por exemplo, para 50%. E no caso de reincidência, em vez de ser 60%, vai passar a ser 66% do cumprimento da pena em regime fechado, para poder ter, então, a progressão de pena para o regime semiaberto. Mas lembrando, viu, Jaciene, essa proposta ela só terminará de ser votada amanhã, junto aí com outros projetos deste pacote de segurança pública que está sendo votado esta semana aqui na Câmara dos Deputados. Agora sim, Dini, vamos falar um pouquinho da sessão do Congresso Nacional, porque hoje foi um dia longo no plenário da Câmara, né? Por volta aí das 7 da noite, teve início a sessão do Congresso Nacional para análise de vetos presidenciais e também análise de algumas matérias aí sobre liberação de créditos extraordinários, né? O que os deputados e senadores conseguiram votar nessa sessão, hein?
Foi uma longa votação, viu, Jaciene? Na verdade, a pauta ficou praticamente limpa. Ficou só um projeto para daqui 2 semanas e também vetos presidenciais. Vamos explicar. Dos 9 vetos que estavam na pauta, 4 foram votados e 5, porque eram polêmicos demais, acabaram sendo destacados pelos partidos para que fossem votados no painel eletrônico. Assim que a gente identifica como votou cada parlamentar, certo? Então, esses 5 passarão a ser votados só daqui 2 semanas, no dia 22. Já os outros que foram votados hoje, dos que foram votados hoje, um veto presidencial foi derrubado, ou seja, será reincorporada a lei que está em vigor, trata da guerra fiscal, ou seja, esse item ele diz que há exceções para casos de benefícios fiscais que os estados oferecem a empresas para atrair empresas para oferecimento de empregos, né? Isso havia sido vetado pela Presidência da República e era uma grande demanda aqui dos deputados, aqui da Câmara dos Deputados, porque vários estados ofereceram benefícios fiscais nos últimos anos aí para atrair empresas e gerar emprego e renda nos seus estados. Só que, para isso, a Constituição exige que haja uma aprovação consensual no CONFAS, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda, e muitos estados não tinham isso. Isso acabou. Ou seja, Dini, o texto foi mantido, então, da mesma forma que foi aprovado aqui pelo Congresso Nacional, né? Exato, estou tentando explicar exatamente isso. Foi mantido o texto que foi aprovado pelo Congresso Nacional, que diz que não é preciso, que é possível ter exceções desse consenso no CONFAS, ou seja, alguns benefícios que foram concedidos pelos estados estão válidos. E isso era uma grande demanda de vários municípios e de vários estados, e demandas defendidas aqui pelos parlamentares. Já os vetos derrubados, vamos lá, Jaciene. Um trata da reforma política, que trata da divisão do dinheiro daquele fundo para custear a campanha. Eram vetos já acordados com os parlamentares, então foi um veto aí que não teve problema para ser mantido. O outro faz com que as estruturas das Olimpíadas respeitem também as leis locais de onde essas estruturas estão instaladas, por exemplo, estádios, enfim. O outro retira da Defesa Civil o dever de fiscalizar a instalação de cercas elétricas nas cidades. E aí, lembrando que essas regras de cercas elétricas foram aprovadas pelo Congresso recentemente e estabelece uma série de critérios, né? E quem não cumprir está sujeito à multa aí, né? Só para a gente reforçar, esses vetos foram mantidos, Dini? Esses 3 que eu falei agora, foram da reforma mantidos. Política, das estruturas da Olimpíadas e das cercas elétricas, foram mantidos. Tá certo. Isso. Aí vale lembrar, né, que os mais polêmicos, como eu disse, os que tratam das santas casas, o de isenção de impostos para a área de cinema, o da lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem, né, de orçamento do ano que vem, e da dívida previdenciária dos municípios, além de um também que trata da reforma política, aquele que estabelece limite de doação para as campanhas, esses ficaram para o dia 22, Jaciene. Tá certo, Dini. A gente agradece aí as suas informações. Mais algum detalhe aí sobre essa sessão? Não, foi uma sanção tranquila que contou com muito acordo aí entre os deputados. A maioria dos projetos de remanejamento do orçamento, e aí lembrando, foram 15 projetos de remanejamento do orçamento que foram votados, a maioria teve acordo entre os parlamentares e a votação acabou sendo rápida. Lembrando que para alterar o orçamento da União é preciso da anuência de senadores e deputados, e essa alteração pode até parecer uma coisa corriqueira, mas na verdade, quando você faz uma alteração, quando você libera mais dinheiro para um órgão, você obrigatoriamente está tirando dinheiro de uma outra ação já prevista pelo orçamento aqui pelos deputados e senadores no ano anterior, né? Então, a gente pode até dar como exemplo aqui que o programa Saúde na Família, o programa Farmácia Popular, aquele dos remédios gratuitos e com os remédios mais baratos, por exemplo, ele veio perdendo dinheiro porque ele está sendo descontinuado, né? Então, a gente viu a retirada, por exemplo, num desses projetos aqui, de 29 milhões do programa Farmácia Popular. E parte desse dinheiro passou para o programa Academia nas cidades, aí, que é para desenvolver aí atividade física nas cidades e também para o pagamento de anuidade de organismos internacionais da saúde, Jaciene. Agora, Dini, a gente separou aí um pouquinho do debate aí da sessão também do Congresso Nacional. Vamos ouvir, então, um pouquinho de como foi esse debate da sessão do Congresso. Para fazer essa adequação orçamentária, ele está retirando 177 milhões de um programa
que é apoio a tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano, produção de alimentos na zona rural. Nós temos a necessidade de instalação de cisternas, nós temos necessidade da instalação de redes de água, nós temos a necessidade de fazer poços, porque falta água para humano, para pessoas, e falta água para irrigação na produção de alimentos. O que faz o Temer? Ele retira neste projeto 177 milhões. Para quê? Para atender interesses localizados, que podem inclusive ser de emendas de parlamentares. Talvez de parlamentares que votaram a favor do arquivamento para não processar pelos crimes que o Temer cometeu. Retira, presidente, esse PLN 2, 25 milhões do programa de farmácias populares, e esses 25 milhões vai para a presidência da República para publicidade. Veja bem, tiram dos doentes, tiram daqueles que precisam de remédio, tiram daqueles que precisam de saúde, de remédios controlados, remédios importantes. Esse movimento é importante, era esperado, precisava que as receitas fossem se apresentando, e elas estão vindo, e eles são necessários para que os programas que estão represados, esperando essa suplementação orçamentária, possam ser executados e aí sim consolidar o planejamento feito, as políticas públicas que foram adotadas até o final do ano estarem bem consolidadas. Então é fundamental, tão fundamental é que os próprios membros da oposição, por acordo, são 18 PLN, então fizeram um acordo de que eles possam ser votados. Teve uma nominal só que foi suspensa, porque só o PSOL que a pediu, os outros não pediram. Então isso mostra a importância do assunto e mostra a necessidade de que esse tema seja superado já, para que nesse prazo de novembro até o final de dezembro, medidas sejam adotadas para execução das políticas que estão esperando esse recurso para serem consolidadas e terem o seu desfecho final. Então, só relembrando aí, foram 15 projetos de lei de remanejamento do orçamento aprovados hoje e tendo aí a anuência de praticamente todos os partidos, só em alguns casos que os deputados, principalmente os deputados do PSOL, se manifestaram contrariamente. É isso, Jaciene. A volta do Congresso Nacional, uma nova sessão do Congresso Nacional, será realizada agora no dia 22 de novembro, daqui 2 semanas. Tá certo. Dini, muito obrigada pelas informações. A Dini trazendo aí todos os detalhes aí sobre as sessões da Câmara e também do Congresso Nacional. Boa noite, Dini. Boa noite a todos.